Falávamos do discurso dialético, e é importante recordar que por dialética nós não compreendemos a mesma coisa que os marxistas compreendem. Tá? Então, se por acaso você é marxista, saiba que quando eu uso a palavra dialética, eu não estou usando essa palavra do jeito que você entende. Eu estou usando essa palavra do jeito que Platão e Aristóteles entendiam. Qual é a diferença? A diferença consiste no seguinte: nós que temos uma gnoseologia mais tradicional, não é? E não revolucionária, não gnóstica, não marxista, como é que se conhece as coisas? Vejam, existe para nós uma série de experiências. Nós experimentamos as coisas. A realidade é algo que existe sem que eu interfira nela. A realidade, ela existe nela mesma. Eu não sou o criador da realidade. A realidade, ela está lá fora. E eu, então, tenho experiências dessa realidade. Então, eu consigo ter experiência. A experiência, como toda experiência que a gente tem, ela é singular. Quando você experimenta um copo d'água, você está experimentando esse copo d'água. Não é outro. Quando você namora com uma menina, você está namorando com aquela menina, não é outra. Você não está namorando com a feminilidade, tá bom? Você está namorando com uma mulher concreta, com história concreta, com identidade concreta, né? Ok? Então as experiências são bem reais. Agora, existe um abismo, uma dificuldade, porque os nossos pensamentos, eles não são individuais. De uma forma geral, o pensamento, quando a gente pensa universalmente. O grande problema da filosofia, não é? Está em como dosar essas duas realidades. Se vocês forem ver, a filosofia, desde o início, era um pouco isso. Vocês veem lá nos pré-socráticos, Parmênides, ele acentuava demais a universalidade do pensamento a tal ponto que ele não acreditava nas mutações, nas mudanças que aconteciam no mundo lá fora. Lá fora era ilusão. O que havia era o pensamento onde havia somente o ser permanente. E Heráclito é o outro oposto. Heráclito crê muito mais na mutabilidade da experiência e para ele o pensamento é que é enganoso. Poderíamos dizer assim, que são os dois opostos, os dois extremos, enquanto posição. Estudaram isso quando vocês estudaram História de Filosofia? Estão lembrados? Hã? Então, procurar conciliar essas duas coisas. Ou seja, como é que os nossos pensamentos que são universais conseguem pensar experiências que são individuais. Como é que a gente coloca em sintonia essas duas coisas? Esse é o grande problema da filosofia. Mas vejam, seja como for, se você for para Sócrates, Platão e Aristóteles, você vai ver que existe sempre essa realidade de eu reconhecer que lá fora existe uma experiência. E na minha cabeça existe um pensamento. E em um momento eles duvidam disso. Como é que eles conseguem juntar uma coisa ou outra? Isso aí depende um pouco do filósofo individualmente. Platão resolve as coisas de uma forma mais alegórica, eu diria, né?
e Aristóteles de uma forma mais moderna. Dá para a gente aceitar com muito mais facilidade a gnoseologia aristotélica, de alguma forma, né? Ela parece mais realista do que Platão. Bom, então, vejam só que os meus pensamentos e as minhas experiências parecem estar no abismo. No entanto, vejam só, qualquer um que tenha uma gnoseologia mais tradicional irá concordar com o seguinte: se eu tenho uma experiência do mundo real e o meu pensamento não está em sintonia com o mundo real, quem tem que mudar é o meu pensamento. Eu que tenho que mudar. E se eu quiser estar na verdade, o que é a verdade? A verdade, na definição clássica, é o quê? A adequação do sujeito ao objeto. Eu mudo o meu pensamento para me adequar à realidade como ela é. Quem tem que mudar é o sujeito. O processo de conhecer a realidade, o fato de que eu estou ou não na verdade, depende da minha capacidade de eu mudar. Eu estou disposto a mudar. Quem muda é o sujeito. Enquanto a realidade lá fora não é estática, claro que não é estática, mas ao mesmo tempo ela não está à disposição. Não sou eu quem vou mudá-la. É por isso que na filosofia antiga isso daqui é chamado de teoria. Teoria, teorein, né? Teoreo em grego quer dizer contemplar, não é? Tem essa atitude contemplativa do sujeito que deixa que o objeto crie nele uma impressão. O sujeito que é receptivo. É claro que nós estamos aqui simplificando as coisas, não existe total passividade, mas, de qualquer forma, dentro de uma visão simplista, diríamos assim que, de alguma forma, eu estou recebendo uma impressão que vem de fora. E se por acaso o meu pensamento não está de acordo com as coisas, eu tenho que mudar o meu pensamento. Eu estou no escuro. Eu acho que aqui tem uma porta. Vou e bato a cabeça na parede. Eu não vou continuar insistindo naquela mesma direção. Mas eu vou mudar a minha opinião e vou começar a procurar uma porta. Não é isso? Não é isso que qualquer pessoa normal faz? Não é assim que acontece o conhecimento? Eu vejo que a ideia que eu tinha era inadequada e eu mudo a ideia. Não é isso? Pois bem, para os marxistas, hegelianos e revolucionários em geral, ou seja, para o pessoal da modernidade moderna, para o pessoal que está na moda, na crista da onda, porque isso daqui que eu apresentei para vocês é ultrapassado, obsoleto, cafona, conservador, reaça, etc, etc, tudo que você quiser chamar esse negócio aqui, mas é a minha opinião e eu acho que é a verdade, tá? Pode não estar na moda, mas é a verdade. Para o pessoal da moda, como é que acontece? Acontece que o mundo é um processo. A realidade é um processo dialético, não é? Para o marxismo, é um processo dialético em que, vejam só, para Hegel isso se dá no nível de ideias. Para Marx, isso acontece na praxis.
Esse processo se dá quando, uma vez que é posta uma tese, existe uma antítese, e do confronto entre esta tese e essa antítese surge uma síntese. Que, na linguagem de Hegel, esta síntese, ela suprassume a tese e a antítese. Se ela pega as riquezas daquela tese e daquela antítese e coloca num nível superior. Por sua vez, essa síntese vai ser uma tese, que vai ter uma antítese, e depois vai ter uma terceira síntese. Entenderam? Que vai ser tese, antítese, síntese. E assim vai embora, vai para frente. Tese, antítese, síntese. Isso quer dizer que a realidade, ela é fluida. Entenderam? Não existe... No pensamento marxista, eu não digo nunca, esta é a verdade. Eu digo que a verdade está assim. Entenderam? Eles dizem isso. Não, isso não é a verdade. É que neste momento do processo histórico está assim. Mas não vai ficar assim para sempre. Então é por isso que se cria essa ideia de verdade ultrapassada. Na cabeça do marxista existe verdade ultrapassada. Isso já foi verdade. Então, por exemplo, esse pensamento que eu acabei de apresentar aqui, de que, da gnoseologia clássica, isso para os marxistas, eles vão olhar e dizer, isso está ultrapassado. Agora me diga que sentido tem você dizer que a opinião de que ali tem uma porta está ultrapassado porque essa opinião é de ontem. Que sentido tem você dizer que o Sol ilumina a Terra há milhões de anos, mas já está ultrapassado? Bom, como é que Marx chegou a essa dedução? É já uma pergunta que nos levaria talvez longe demais, mas vamos recordar aquilo que nós já vimos em sala de aula. Que existe uma revolta gnóstica contra Deus. Ou seja, vamos colocar bem objetivamente. Quem é a mente que cria a realidade? A mente que cria a realidade é a mente divina. Se a minha mente não é divina, ela não cria a realidade, ela tem que somente aceitar a realidade como ela é. Não é isso? Então, por isso a gnoseologia antiga. A minha mente não é criadora, a minha mente é criada, logo, quem tem que obedecer aqui sou eu, quem tem que mudar sou eu que tenho que me adequar à verdade. Mas uma vez que eu mato Deus e o homem se torna Deus, o homem se torna a mente divina que cria o real. Então, a verdade é a criação da mente humana. Então, alguém propõe uma tese, essa é a verdade agora. Mas essa verdade ela é transitória porque logo vai ter um outro grupo que vai impor uma outra verdade que vai ser antítese dela. E aí, através de conflito e de luta, não é? Vai surgir uma síntese superior. Entendeu? Mas não dá para o gato se esconder e não deixar o rabo de fora. Ou seja, você vê claramente que aqui a mente humana tomou o lugar da criação, do Criador, perdão. E aqui a mente humana não como individualidade, mas a mente humana como coletividade, o partido, a classe, né? As classes lutando pelos seus interesses de classe, né? Uma classe propõe uma tese, outra classe propõe uma antítese, né?
e uma terceira classe será a síntese, e assim por diante, entende? Agora, vejam que isso daqui é absoluta demência. Se você é marxista, eu respeito você como pessoa, mas me desculpe, eu não respeito o seu pensamento. Eu respeito você como pessoa. Não quero destruir você, não quero acabar com você, mas esse pensamento é ridículo, pueril e desonesto. Por quê? Porque você está dizendo que eu não posso conhecer a verdade, mas isso que você está dizendo é a verdade? Olha a paralaxe aqui. Está entendendo? Como é que você diz que não existem verdades permanentes? Agora me diga uma coisa, isso daí que você acabou de dizer vai mudar quando? Entendeu? O problema? Não existem verdades absolutas. Muito bem, então, isso daí que você está dizendo é relativo, né? Só vale em algumas ocasiões, em algumas situações. Não existe verdade permanente, está tudo em mudança. Muito bem, então quando é que essa sua opinião vai mudar? Entenderam o problema? Então não dá para você sustentar, não dá para você viver... Gente, isso aqui, se você não consegue enxergar isso, é porque você está moralmente pervertido. Entende? Você não quer aceitar a verdade contrária. Então não. Eu decidi que você tem que estar errado. Então o que é que os marxistas fazem por causa do famoso polilogismo? Eles dizem: esta lógica do padre Paulo Ricardo é uma lógica burguesa. A lógica burguesa tem que ser denunciada. Você não pode seguir a minha lógica, porque se você seguir a minha lógica, você vai terminar concordando comigo. Entendeu? Nós temos que seguir a lógica marxista, a lógica proletária, a lógica revolucionária. Mas, meu irmão, essa sua lógica revolucionária não se sustenta. Ela não fica de pé 5 minutos. E aqui é que vem o grande problema, que é denunciado por Eric Voegelin, que é a característica do pensamento gnóstico, que é a proibição de questionamento. Ou seja, tão logo você começa a questionar a inconsistência da lógica marxista, Marx responde: Frage mich nicht. Não me pergunte. Não me questione. E essa proibição de questionamento está dita, entende? Nos escritos de Marx. Porque não pensa que as pessoas da época de Marx não questionavam isso daqui. Questionavam. As pessoas eram racionais, né? Pelo menos eram mais racionais do que hoje em dia. E as pessoas perguntavam, mas escuta, isso aqui é incoerência, isso aqui não se sustenta. E Marx diz, esse tipo de questionamento é uma impossibilidade para o homem socialista. Então esse troço aqui virou fé, né? Mais fé do que... Porque quando você crê em Nosso Senhor Jesus Cristo, é uma coisa. Agora, crer no infeliz do Marx, eu acho que a sua fé precisa de uma reformazinha, né? Isso é meio complicado. Estão entendendo? Tinha uma pergunta, não? A máxima de Kant seria uma forma dialética marxista? Que máxima você está dizendo? Se refere? Não. Vejam, você está falando da ética kantiana, né?
ou seja, a crítica da razão prática. Então, a ética kantiana, ela é um imperativo categórico, não é? Não existe para Kant uma lei moral na coisa como eu a experimento, ou seja, no fenômeno, não existe lei moral. Não existe lei moral na coisa em si, porque a coisa em si é inacessível. Então, como é que eu vou viver se não existe... Se a lei moral não está no fenômeno e a lei moral não está na coisa em si, onde é que ela está? Ela está nas categorias. Então está na própria mente humana. Ou seja, a ética seria um mandamento da mente humana. Para Kant, no entanto, isso daqui não é a mesma coisa que nós estamos dizendo. Por quê? Porque para Kant, Kant ainda tem resquícios muito fortes de cristianismo. Para Kant, as pessoas foram criadas mais ou menos iguais. Então, todas as pessoas têm a mesma... foram confeccionadas, a máquina, a estrutura mental das pessoas foi mais ou menos confeccionada do mesmo jeito. Então, todos nós carregamos dentro de nós o mesmo imperativo categórico. E a forma de eu pôr em prática esse imperativo categórico é a máxima em que eu tenho que agir de tal forma que a minha conduta possa ser erigida em lei moral, não é? Veja, não é para Kant isso não... Vejam, você está perguntando para Kant, né? Depois Kant, isso daqui vai tudo pelos ares depois de Kant, porque ninguém... Acho que Kant foi o último kantiano, verdadeiramente. Por quê? Porque o cara era pietista. Entende? Protestante. E os ilustres discípulos dele não eram tão pietistas e nem tanto protestantes e muito menos cristãos. Então fica difícil você explicar como é que todas as mentes humanas são criadas do mesmo jeito. Agora, existe o que é que há em comum entre Kant e aquilo que nós estamos dizendo aqui. É a paralaxe cognitiva. A paralaxe está lá. Entende? A paralaxe kantiana, ela existe. Kant diz para você, nós não podemos conhecer as coisas como elas são. E você vai e pergunta para ele, mas isso que você acabou de dizer aí, doutor Kant, isso que o senhor acabou de dizer, é as coisas como elas são ou é uma invenção da sua mente? Entendeu? Se você diz, não posso conhecer as coisas como elas são. Tudo isso é fruto da minha mente, não é? Para Kant, atenção, gente. Kant não é um relativista no sentido que nós temos hoje. E Kant ainda não está nessa mentalidade de que a realidade é um processo histórico. Esse passo vai ser dado posteriormente por Hegel. Entende? Mas Kant já está colocando os fundamentos dessa revolução que acontecerá. Mas Kant ainda não está lá. Tá? Então, vamos entender uma coisa. Nossa aula aqui, ela é de filosofia da linguagem. Nós não estamos aqui dando aula de história da filosofia. Então, eu não tenho condições de apresentar para vocês o pensamento dos autores, com todos os seus detalhes, para que vocês conheçam o pensamento deles. Porque o objeto de nosso estudo não é o pensamento dos autores. O objeto do nosso estudo é a realidade da linguagem. Entenderam? Nós temos que estudar a realidade da linguagem. Então, se a gente fica estudando demais os autores, nós vamos ficar simplesmente dando aula de cultura filosófica e não fazendo filosofia, que é o que nós pretendemos. Tá?
Eu não pretendo dar aula de cultura filosófica, saber o que todos os autores pensam a respeito da linguagem. Eu pretendo aqui com vocês fazer uma reflexão para a gente descobrir o que é essa história de linguagem. Tá bom? Então, voltemos aqui ao ponto em que nós estávamos. Para o marxista, o que é uma dialética? A dialética é uma posição ideológica que se contrapõe a outra posição ideológica e que dá fruto a uma terceira posição ideológica, mas não existe um referencial no real, porque o real é o processo. Entenderam? Esse processo aqui é o real. Estamos de acordo aqui? Está entendendo? Enquanto para Platão, para Aristóteles, a dialética o que é? A dialética é o seguinte: eu estou querendo saber o que é o real. O real está lá fora. O real está fora de mim. Eu quero conhecer a verdade objetiva. Agora, eu tenho uma opinião, uma doxa em grego, não é? Eu tenho uma opinião. Você tem uma outra opinião. Opinião número 1, opinião número 2. Agora nós vamos pegar essas opiniões e transformá-las numa hipótese de trabalho. E vamos começar a questioná-las para ver se elas ficam de pé diante do confronto com o real. Nós vamos confrontar as nossas opiniões com o real e confrontá-las entre si. Então as pessoas começam a se questionar: não, mas veja só, isto que você está dizendo não corresponde com a realidade porque existe tal e tal fenômeno. Então, ao apontar um fenômeno, ao apontar uma experiência, ao apontar uma realidade para o meu adversário, eu coloco em crise a posição dele. E ao colocar em crise a posição dele, não é? O meu adversário, que dentro do processo dialético está honestamente buscando a verdade, irá rever a sua posição. Então vejam só que a finalidade da dialética não é vencer a discussão. A finalidade da dialética é descobrir a verdade. Porque a verdade ela já existe independente da minha mente. Entendeu? Então não é que a minha ideia vai se confrontar com a sua ideia, que é uma antítese, e nós vamos tirar uma média geral entre as nossas opiniões, e essa média, né, é uma síntese que vai ser a verdade. Não, não é isso. Pode ser que a minha ideia não seja verdadeira, a sua não seja verdadeira, e a síntese das duas também não seja verdadeira. Porque o que nós estamos buscando é o real. Existe um compromisso com a realidade. Na gnoseologia clássica. Por isso, não é uma dialética onde nós vamos nos confrontar e finalmente chegar a uma terceira opinião. Mas é uma dialética no sentido de que nós iremos pôr as nossas hipóteses científicas à prova. Vamos colocá-las a teste, é peirástica, para então ver se elas resistem ao embate com o real. Atenção, também não se trata de ceticismo e nem de dúvida metódica. A dúvida metódica de Descartes, tá? É também ela problemática, também ela padece de
paralaxe. Tá? Porque se você duvida de tudo, você não sai do canto. Tá? Você não vai progredir, não vai para frente. Vamos dar o exemplo de 2 investigadores que querem descobrir quem cometeu um crime, não é? Eu tenho uma opinião de trabalho, né? Quem foi que matou Odete Reutemann, né? Então eu tenho uma hipótese de trabalho. Foi o Huguinho. Você acha que foi o Zezinho. Nós debatemos. Só que a verdade é que quem matou Odete Reutemann não foi nem o Huguinho e nem Zezinho, foi o Luizinho. Entendeu? Vejam, se depois do nosso debate dialético e nossa investigação e nossa peirástica, nós chegarmos à conclusão de que foi o Zezinho quem matou Odete Reutemann, a verdade de que quem matou Odete Reutemann foi o Luizinho continuará tão verdadeira quanto antes. Está entendendo? E nós estaremos no erro. Porque a verdade ela é objetiva, ou foi ou não foi. Não é que antes do debate a verdade era uma e depois do debate a verdade mudou. A verdade ou foi descoberta e o debate teve sucesso, não é? A dialética foi bem sucedida, ou a dialética cometeu algum erro no meio do processo e, portanto, nós chegamos a uma conclusão errada. Está entendendo isso? Ou é ou não é. E isso não vai mudar. Enquanto a dialética marxista, não. Entende? Eu acho que foi o Zezinho, você acha que foi o Luizinho. A gente entra num debate. E no final, por uma síntese, a gente entra num acordo que foi o Huguinho. E na verdade não foi o Huguinho. Mas o marxista diz, não. A verdade era, no início do debate, que quem matou foi Zezinho. Mas no final do debate, a verdade virou outra. Agora é o Huguinho. Entenderam o problema? Então, para o marxista, não existe verdade. Por isso, quando, por exemplo, nós que temos uma moral conservadora, cristã, a gente ouve certos marxistas dizerem coisas contraditórias. E aí a gente fica reclamando. Ah, está sendo incoerente, olha só a incoerência. Ele fala dos pobres, mas ele agora tem tal coisa assim, assim. Ele é burguês, ele é rico. E a gente fica acusando de incoerência aquilo que para o marxista tem total e absoluta lógica interna dentro do sistema dele, porque não existe verdade. Para o marxista, se você perguntar para um marxista, matar a sua mãe é bom ou é mal? Se ele for um verdadeiro marxista, ele vai responder, matar a minha mãe é bom se isso ajudar a revolução. E matar a minha mãe é mal se atrapalhar a revolução. Não existe bom e mal. Nós já estamos para além do bem e do mal. Então, uma pessoa que entra dentro de uma mentalidade marxista, ela é exposta a estímulos contraditórios o tempo todo, para que finalmente ela se desapegue de sua moral burguesa linear. Entendeu? O que está o problema? Então a pessoa é exposta a estímulos contraditórios. Quando, por exemplo, um padre marxista
prega hoje contra o homossexualismo e amanhã está defendendo o homossexualismo, a gente diz, está sendo contraditório, olha só, está sendo incoerente. É porque você acha que ele crê realmente que existe uma verdade. Mas eles não creem nisso. Eles irão dizer e pregar aquilo que for oportuno. Entenderam o problema? Então, como é que a gente faz para não cair num negócio desse? Bom, para não cair num negócio desse, a primeira coisa é que você tem que compreender que a ideologia marxista, gnóstica, revolucionária não pode ser parceiro de debate. Você não pode debater com um marxista, ele pode ser somente objeto de estudo. Você vai dizer isso, padre, o senhor está adotando a mesma técnica deles, porque eles, com o polilogismo, dizem que os burgueses também não posso debater com burguês, que senão vou entrar na lógica burguesa, eu tenho que somente denunciá-la. E eu estou dizendo, não é verdade, não é a mesma coisa. Por quê? Porque para que eu entre num debate dialético, os dois lados do debate, ou 3 lados do debate, ou 4, quantas pessoas estiverem debatendo, os lados do debate têm que estar dispostos a conhecer uma verdade objetiva. Ora, eu não posso aqui entrar num debate com o intuito de conhecer a verdade objetiva com uma pessoa que não tem esse intuito desde o início. O intuito dele é tumultuar para sair ganhando e para capitalizar no fim das contas uma vitória onde o que ele vai fazer é relativizar as coisas. É isso que os bispos e padres da Igreja Católica, os mais conservadores, não entenderam ainda. Por quê? Porque se você quer combater a revolução marxista, se você quer combater a gnose marxista, só existe uma forma. Você precisa estudá-la e saber como é que ela funciona. Se você agora começar a entrar em debate com aquela pessoa a respeito de cada uma das posições, você está perdendo tempo, e não somente perdendo tempo, você está acumulando derrotas. Por quê? Porque isso é um diversivo. Ele está distraindo sua atenção da coisa verdadeira. Quando o presidente da República vai e declara, eu nunca fui esquerdista, eu sou a favor da economia de mercado. O empresariado nacional e os bispos conservadores têm um grande alívio e dizem, ufa, sumiu o problema do comunismo. Só que eles não entendem que a coisa não funciona assim. Eles estão achando que o adversário, que a mente do adversário funciona do mesmo jeito que a mente dele funciona em busca de uma verdade objetiva. O que acontece é que a mente revolucionária, ela é patológica. Entende? É uma forma doente de a mente funcionar. A mente revolucionária, ela é patológica. Por quê? Porque ela parte de um auto-engano, não é? Onde a pessoa tomou a decisão de que quer ser Deus, quer tomar o lugar de Deus, depois ela se engana, ou seja, ela mente para ela mesma, dizendo que não é isso que ela quer, toma uma forma de humildade aparente, não é? Como se ela estivesse buscando a verdade,
e quisesse a realidade, e dali para frente você vai debater o que com um sujeito desses? Quando não tem o mínimo de sinceridade nem com ele mesmo. Então, aqui que está o grande problema, e é aqui que a linguagem se torna a grande arma da revolução. Por quê? Se não existe realidade, os construtos linguísticos são a realidade. Então, quando você vai e muda o nome de uma coisa, você mudou a natureza da coisa. Entendeu? Quando você muda o nome, na cabeça desse pessoal, você mudou a natureza da coisa. Você mudou a essência da coisa. Mudou de nome, pronto. E aí acontece esse fetiche linguístico em que as pessoas ficam apegadas a palavras e debatem palavras vazias sem que essas palavras correspondam a nenhuma experiência real no mundo. Por exemplo, porque o marxista colocou na cabeça que homem e mulher são iguais, ele se apega a essa realidade que tem que haver igualdade entre homem e mulher. Então ele vai criar construções linguísticas para fazer com que haja igualdade. Então, por exemplo, bom dia a todos e a todas. Achando que com esse recurso linguístico você está fazendo com que o homem e a mulher se equiparem e tenham igual dignidade. Só que acontece que na estrutura da língua portuguesa você faz isso, na verdade você está degradando a mulher. Porque a impressão que você dá é exatamente o contrário. Você está dizendo assim, olha, bom dia a todos. Agora vocês mulheres, viu? Olha só como eu sou misericordioso. Eu estou até contemplando vocês também com o meu bom dia. Porque me diga, qual é a mulher que se sente excluída quando você chega na sala de aula e diz bom dia? Ponto. Nenhuma mulher se sente excluída. Muito pelo contrário. Entende? É a mesma coisa que eu chegasse aqui, né, na sala de aula e dissesse, né, bom dia para os estudantes que têm 2 braços e bom dia para o estudante que tem um braço só. O que é que eu estou fazendo? Eu estou valorizando? Não. Eu estou ressaltando uma realidade que poderia ter passado com tranquilidade. Você não precisa ficar evidenciando as coisas assim. Depois, por exemplo, construtos linguísticos, não é? Que vão aos poucos fazendo com que a gente vá e entre num mundo irreal. Se nós dissermos que nós somos todos iguais milhões de vezes, isso não vai nos fazer iguais. Entendeu? Se você repetir milhares de vezes que o homem e mulher é igual, isso não vai fazer com que as mulheres sejam menos femininas e os homens sejam menos masculinos. Então as pessoas vão criando coisas, criando mundos mentais em que deveria haver igualdade, mas não há uma preocupação de descobrir a realidade que existe de diferença. Existe uma revolta. A revolta gnóstica contra a realidade. Ou seja, você está revoltado com o fato de que o homem é diferente da mulher. Porque você pôs na cabeça, você, a sua mente criadora, você diz, a realidade tem que ser assim. Tem que ser igual. Se não for igual, é injustiça. Mas, meu filho, você não está vendo que, por exemplo, por mais que uma mulher
faça musculação, ela não irá desenvolver os músculos que um homem desenvolve. Até mesmo aquelas mulheres, né, que são halterofilistas e etc e tal, que são musculosas, isso e aquilo, mas você sempre vê que um homem que fez o mesmo tanto de exercícios que ela fez e que tomou o mesmo tanto de anabolizantes que ela tomou, tem um corpo muito mais desenvolvido que o dela. Negue isso agora. Estamos de acordo? Ou seja, não há como negar que fisicamente, muscularmente falando, a mulher é diferente do homem. Não tem igualdade. A força física do homem é maior do que a mulher. Isso é objetivo. Ah, mas não devia ser assim porque isso é injusto. Isso é a sua revolta gnóstica porque você acha que você sabe mais do que Deus. Porque se você fosse Deus, você criaria um mundo diferente. Entendeu o problema? Dá para perceber a revolta gnóstica que está por trás? Então, isso em tudo, gente, em tudo. Você não há uma busca da verdade, mas há uma tentativa de fazer a verdade. Agora, que isto seja incompatível com o cristianismo, não é algo que o terrível cardeal Ratzinger inventou. Isso qualquer um que esteja com os dois olhos abertos e enxergue a realidade consegue ver. Ou seja, não é possível você colocar dentro do cristianismo uma filosofia onde as pessoas querem tomar o lugar de Deus. E isto é a lógica interna do marxismo e é impossível ser marxista de outro jeito. Não existe um marxista bonzinho, cristão, obediente à realidade divina. Só existe um marxista revoltado de revolta gnóstica, que quer ser Deus no lugar de Deus, que quer confeccionar a realidade. E ainda usa jargões teológicos para justificar isso.